dia. Deus nos abençoe. Essa fresquinha maravilhosa, né? Temperatura ótima, refrescante. Bom, nossa conversa amiga deste momento é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 24, itens 8, 9 e 10, que trata sobre não procureis os gentios, onde ele apresenta para a gente a seguinte passagem. A esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e, nos lugares em que estiverdes presentes, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Jesus, em muitas circunstâncias, prova que as suas palavras não eram dirigidas apenas ao povo judeu, mas a toda a humanidade. Portanto, se ele disse aos seus apóstolos que não procurassem os gentios, isto é, os pagãos, não foi por desprezo à sua conversão, o que não seria nada caridoso, mas porque os judeus, que acreditavam no Deus único e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e os profetas a receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não estavam ainda suficientemente esclarecidos para uma tarefa tão grande. Eis porque ele lhes disse: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, isto é, ide semear em terreno já preparado, sabendo bem que a conversão dos gentios aconteceria com o passar do tempo. Mais tarde, efetivamente, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Bom, está próximo o reino dos céus. É como se Jesus estivesse conversando com a gente agora, né? Nos dias de hoje. Está próximo o reino dos céus. Está próximo o momento da gente dar um passo adiante. Um passo adiante no sentido de romper com velhos costumes, com velhos hábitos, para que a gente possa servir melhor, né, a toda a lei divina, aos nossos benfeitores amigos e ao planejamento reencarnatório. Então, quando ele passa para a gente essas instruções, com muita sabedoria, é como se a gente tivesse que se preparar para as tarefas que a gente vai desempenhar. Não é assim que acontece no nosso dia a dia, né? A gente não pode mais hoje exercer uma atividade profissional sem antes a gente estudar, ter autorização dos conselhos de classe, seja ele qual for, dos conselhos profissionais. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha os práticos, o enfermeiro prático, a gente tinha o dentista prático, a gente tinha o farmacêutico prático. Hoje em dia, todos eles não têm que se graduar primeiro para depois exercerem suas atividades. Então, Jesus, quando preparou a sua equipe, ele falou assim: olha, vocês agora estão prontos para trabalhar. Mas olha só, uma preparação primeira. Então, quem que vocês vão buscar primeiro para semear o Evangelho? Como vocês são trainee, vocês vão buscar aqueles que já estão mais aptos a receber a mensagem. Porque vocês vão se deparar com circunstâncias e situações que vocês não têm o traquejo e habilidade ainda, que só o tempo dará para que vocês façam esse trabalho. Então, busquem aqueles que estão com os ouvidos atentos
para receber a mensagem do Senhor. Aqueles outros que irão criar uma certa resistência, deixe para um outro momento, quando vocês estiverem mais traquejados, quando vocês souberem mais lidar com as adversidades. Não é assim na nossa atividade profissional? Então Jesus não excluiu ninguém da mensagem. Simplesmente, aqueles 12 que ali estavam, tinham que começar por algum lugar. E a gente começa por onde? Por onde a gente tem mais condições de começar e de ter êxito. Mas aí a gente pega essa passagem e traz ela para 2017. Bom, em 2017, André Luiz dá uma boa cola para a gente, não traz? Ele traz para a gente orientações importantes, que foi lida agora. O que é que nós, em 2017, estamos fazendo? Vamos considerar que esses 12 se multiplicaram. Quem são os 12 hoje? Somos nós. Nós todos. Nós espíritas. Somos os 12? Somos os 12. E aí? O que é que nós estamos fazendo nessa arte de semear o Evangelho? Então, primeiro, a gente semeia onde? Dentro de casa, não é assim? Aí a gente conhece a doutrina, a gente acha tudo muito bonito, a gente acha assim que está fazendo muito bem na nossa vida. E quando chega a casa, da mesma forma que um aluno, quando aprende uma coisa nova na escola, a gente chega ávido para trocar ideia com as pessoas da casa, né? Compartilhar aquelas informações, passar aquela alegria, aquele bem-estar para aquelas pessoas que convivem conosco. Muito bem. Às vezes as pessoas batem palma, às vezes atiram pedra na gente. Ih, você agora foi lá para aquele negócio lá, você agora não fala mais coisa com coisa. Não é assim? Não tem gente? Tem gente que pensa assim? Tem. E aí o que ele sugere que a gente faça? Que a gente respeite as pessoas na sua forma de pensar. Cada um é legítimo na sua compreensão e no seu entendimento. Mas uma vez feito esse trabalho em nossa casa, para onde nós vamos agora? Continuar. Por onde que a gente anda no dia a dia? Em tantos lugares. A gente pega ônibus, a gente pega táxi, agora a gente pega Uber. Não é assim? A gente sai de carro, sai de bicicleta, sai de moto, a gente encontra com conhecido, encontra com desconhecido. A gente tem a nossa atividade profissional, a gente tem o nosso lazer. Nós encontramos com pessoas o tempo inteiro. Pessoas com informações diferentes das nossas, com costumes e hábitos diferentes dos nossos, pessoas com criações diferentes das nossas. E a gente não tem que conviver com elas. Mas como que a gente convive com elas? Querendo impor a elas a nossa forma de pensar? Não. A gente administra, porque somos seres inteligentes, a gente administra a informação à medida que o outro permite que a gente introduza determinados assuntos. Numa abordagem sutil, normal, porém respaldada por onde? O que é que vai fazer as pessoas pararem e ouvirem o que a gente está dizendo? Primeiro, o que faz qualquer pessoa parar é o interesse afim. Então, se a gente estiver falando aquilo que o outro quer ouvir, ele vai parar para ouvir. Ponto. Segundo, a forma de abordar o assunto. Porque, às vezes, a gente vai falar de uma coisa que o outro quer ouvir, mas a gente está tão atabalhoado que o outro não quer ouvir, não o assunto, não. Ele não quer ouvir o que a gente tem para dizer. E não melindrar as pessoas. E o ponto principal, que seria quando as nossas atitudes correspondem com aquilo que a gente está tentando dizer. Então, na verdade,
Chegados em 2017, o texto está dizendo para a gente assim: que preparação estamos nós fazendo no nosso íntimo, no silêncio do nosso ser, para que, ao sair para qualquer lugar, a gente tenha o que semear e que essa semente seja observada pelos outros, valorizada, respeitada e que os outros tenham interesse de ouvir e de praticar. Porque quando Jesus falava, todo mundo parava extasiado para ouvir. Nem tanto pelo que Jesus falava, que era importantíssimo, mas pela imantação fluídica que ele colocava em cada palavra. Então, quando Jesus virava para alguém e falava assim: tenha paciência, filha. Junto dessas palavras vinha a dose de paciência que a pessoa precisava ter. A pessoa se sentia plena de paciência pelas palavras e pela imantação fluídica de Jesus. E quando a gente diz para alguém que está passando por uma dificuldade, tenha paciência. Nas nossas palavras, que sentimentos são administrados, incorporados, para que essa pessoa realmente se sinta confortada quando ela termina de conversar conosco. Então, o que o texto está trazendo para a gente hoje é isso. Os 12 se multiplicaram. Somos todos nós. E o que estamos fazendo? Será que estamos ainda esperando que, os presidentes de casa espírita, que os padres, que os pastores façam o seu papel, que os oradores façam os seus papéis, e que a gente, na plateia, seja aquele espectador ávido, esperando por aquela bênção, por aquele benefício, mas sem dar a nossa contribuição e a nossa participação? Somos todos nós. Estamos todos juntos, todos alunos, numa sala de aula. Não tem, às vezes, um ou outro que se apresenta para falar em nome da turma? O orador é aquele que está falando em nome da turma, mas que está na turma junto. Então, a necessidade é de cada um de nós, de começar a pegar essa informação e falar assim: e eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou levando para onde eu vou? Quando eu sento para conversar com alguém, que tipo de conversa que eu tenho? Hoje em dia tem muitos escândalos, muitas crises, Será que eu sou mais um que só fico ali, bem feito que fulano foi descoberto, bem feito que ciclano, agora está faltando Beltrano? É assim que a gente fica? Apontando o dedo, como se a gente também não tivesse nada a ser descoberto sobre nós? Porque tem muita coisa escondida sobre nós que nem a gente sabe, Porque nós não podemos olhar a nossa trajetória como uma trajetória de uma encarnação única, porque às vezes a gente se esquece disso, Quando a gente tem um olhar mais severo para o outro, porque na verdade a gente está tentando mascarar um pouco as nossas deficiências, ou então a gente está olhando só para essa encarnação. A gente fala assim: eu não fiz nada disso, eu não fiz nada daquilo, eu não fiz nada daquilo. Quando que você está falando? Nessa encarnação? Mas quantas encarnações você já teve? A gente pode ter feito coisa muito pior do que aqueles que a gente está olhando e dizendo que está fazendo coisa feia. Não compete a gente isso. E todas as vezes que a gente tem essa atitude, a gente alimenta mais ainda a inferioridade que essas pessoas ainda trazem. Então, o convite é um convite de reflexão. Porque os 12 foram multiplicados. Mas qual a tarefa dos 12? Levar o Evangelho a todo mundo.
E o que é o Evangelho? É a mensagem de consolo, é a mensagem de esperança, é a mensagem de alegria, é a mensagem de fé, é a mensagem do destemor, da energia, da coragem, da superação. Então nós precisamos fazer esse trabalho íntimo para que as nossas palavras sejam abonadas pelas nossas atitudes. E as nossas palavras precisam estar sustentadas pelos nossos sentimentos. Porque muitos de nós, como seres inteligentes que somos, aprendemos até a falar coisas bonitas, né? Mas as pessoas que nos ouvem, elas não sentem nada quando nos ouvem. Porque aquelas palavras são palavras vazias, são palavras frias, né? São palavras que não mexem com o nosso interior, porque elas estão destituídas de sentimento. E é isso que a gente precisa rever. E aí André Luiz dá assim uma cola maravilhosa para a gente. Ó, apagar as discussões estéreis, esquivando-se a criação de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. Onde tem gente, tem confusão, não é assim que a gente fala? Mas está na hora da gente não ser mais o criador de caso, que a gente gosta de ser. Tudo a gente tem uma reclamação para fazer, uma contestação para fazer. Porque ainda esse espírito de agressividade, de controvérsia, ainda está muito dentro da gente. A concórdia passa longe. Então, o que ele fala para a gente, está na hora da gente esquivar disso, porque isso acaba prejudicando o trabalho no dia a dia. Existem situações que têm necessidade de uma energiazinha a mais, mas que essa energia não seja a energia do nosso querer, não seja a energia da nossa falta de educação, seja a energia da necessidade. E quando a gente consegue usar a energia da necessidade, o outro não se sente ofendido, não. Porque ele sabe reconhecer que aquilo era legítimo e era importante. O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar, buscando contribuir de igual modo na seara espírita, de expressão social, auxiliando ainda a criação e a manutenção de núcleos doutrinários no ambiente rural. Quando ele chama do ambiente rural, é assim, onde tiver necessidade, que a gente se faça presente. Porque isso aqui é para atingir um pouco o nosso comodismo, né? Que de preferência, a gente queria que tudo tivesse do lado da nossa casa. E ainda mais, que a gente não precisasse descer nem sair para fazer nada. Todo mundo fosse entregar para a gente na nossa casa. Que eu não preciso sair de casa, não preciso fazer mais nada. Só saio de casa para fazer aquilo que eu quiser, que é passear, fazer o meu lazer. Fora disso, né, cada vez mais que todo mundo nos sirva. Então, às vezes, até na doutrina espírita, tem gente que se oferece para o trabalho, desde que o trabalho seja pertinho da casa dele. Ah, não, tem que é lá longe. Ah, lá eu não posso ir, não. Como não pode? Você pode não querer ir, né? Não poder ir. Você pode ter preguiça de ir. É diferente, mas pode. Porque quando a gente quer, não tem distância para a gente. É assim. A pessoa quer fazer uma viagem para Disney. Ela junta dinheiro e vai para Disney. A Disney é pertinho? Não, mas a Disney é a Disney, Maurício. Ué, não é o interesse? Tem um churrasco na casa de um amigo lá em Angra. Ah, vamos marcar, vamos para Angra. Ué, Angra é pertinho? Não, mas é um churrasco na casa de um amigo. Diferente, né? Agora não, ó, nós temos um negócio, um trabalho de fazer lá no terminal. Naquela longura no terminal? Ah, não vou lá não. Eu vou aqui no grupo mesmo, que é mais pertinho. Não é?
Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Orar por aqueles que não souberem ou não puderem respeitar a santidade dos postulados espíritas, furtando-se de apreciar-lhes a conduta menos feliz para não favorecer a incursão da sombra. Quando as pessoas, tiverem qualquer tipo de dificuldade em lidar, quando elas sabem que a gente é espírita, porque tem isso, a pessoa assim, olha para a gente, se afasta de mim. Não é isso? E você é espírita? Imaginava tudo, menos isso. Nossa, quero mais conversa não. Acontece isso? Acontece. É incompreensão da pessoa, é incompreensão da pessoa. E nós vamos ficar tristes com isso? Não. Não vamos ficar tristes com isso. A gente vai continuar sendo a mesma pessoa, porque só sendo a mesma pessoa, ela vai entender que ser espírita é uma coisa legal. Agora, se ela tira pedra na gente, a gente atira pedra nela também. Que espírita nós somos? O comentário em torno do mal, ainda e sempre, é o mal a multiplicar-se. Desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio nos princípios doutrinários para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. Outra vez a nossa preguiça, A gente acha que sabe, mas não sabe nada. Aí a gente ouve um pouquinho, estuda um pouquinho e fala assim, já vi tudo isso, já sei tudo isso. É tudo a mesma coisa, não. Nós não aprendemos nada ainda. E se a gente está lendo aquele texto pela 10ª vez e estamos entendendo a mesma coisa em todas as 10 vezes, é porque nós estamos parados no tempo, não é o texto que está errado, não. E não é porque a gente assimilou nada ainda, não. É porque a gente ainda está parado no tempo. Porque o texto, a cada vez que ele é lido, ele traz uma mensagem nova para nós. Por quê? Porque estamos debaixo de uma lei chamada Lei do Progresso. E se nós estamos progredindo, a cada dia a nossa forma de observar as coisas é diferente. Porque de um dia para o outro nós agregamos mais valor, mais informação e mais sensibilidade. Então, se eu estou lendo aquilo ali pela 10ª vez e conseguindo extrair dali a mesma coisa, eu não estou saindo do lugar. Eu estou achando que estou por cima da carne seca, Mas não estou saindo do lugar, porque eu não consegui entender nada ainda. Não consegui extrair do texto o que o texto está trazendo de informação para mim. O limite é meu. E aí, por isso que tem, como os espíritas falam, os espíritos falam, de retorno ao plano espiritual, muitos de nós, frequentadores na casa espírita, todos nós, temos lustrado os bancos das casas espíritas. A gente vem, senta, assiste a palestra, toma passe e volta para casa, a mesma coisa por anos e anos e anos. Não muda nada. A gente é a mesma pessoa. Aí desencarna, fala assim, mas doutor Erma, quer conversar com o doutor Erma? Que não tem cabimento isso. Eu tantos anos lá no grupo fazendo isso, fazendo aquilo. Aí, pacientemente, depois que ele ouviu, eu falei assim, e aí? Você mudou o quê? Lembra como você era intransigente? Continua a mesma coisa. Lembra como você era preguiçoso? Continua a mesma coisa. Lembra quando você gostava de dar desculpa? Continua a mesma coisa. E aí? Não é bem assim. É bem assim, sim. Porque o tempo passou, você ouviu mais, quer dizer, está devendo mais, Porque quanto mais a gente sabe, menos a gente faz. Aumentou nossa dívida. Discernimento não é simples adorno. Antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficientes, contribuir em pessoa para que se ergam a nível mais elevado. Tem isso também, A gente acha que a nossa casa espírita é a melhor. Que as coisas acontecem certo na nossa casa. Que os outros... tadinho, eles não entenderam ainda. Bom, isso pode acontecer? Pode. Mas se eles não entenderam ainda, qual a minha contribuição para que eles entendam?
Eu estou vibrando com aquela casa espírita? Estou vibrando para que os mentores daquela casa consigam fazer um trabalho junto aos encarnados para que aquela casa tenha uma visão mais acertada? Ou eu estou falando, reclamando, não vibro, não desejo bem e fico, no snobismo, achando que eu estou salvo, que eu estou na casa espírita boa. E o outro, coitado. Tem isso também dentro do espiritismo. Quem ajuda, aprecia com mais segurança. Auxiliar as organizações espiritualistas ou as correntes filosóficas que ainda não recebem orientação genuinamente espírita, ou compreendendo, porém, que a sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da doutrina que abraça. Não existe um acaso, não existe um planejamento para tudo. O fruto não amadurece antes do tempo. Recordar que a realidade de que o espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum dos seareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. Cristo, nosso divino orientador, não vive ausente. Que vez por outra, as coisas que acontecem faz com que alguns de nós, ou todos nós, em momentos distintos, a gente pense assim, as coisas estão tomando um rumo, parece até que Deus saiu para tirar um cochilo ou tentou de férias, porque as coisas estão complicadas. Às vezes não acontece isso. Esse tipo de pensamento não pode acontecer? Pode. Mas Deus não está cochilando, Jesus não está cochilando, os benfeitores não estão cochilando, e nada que está acontecendo está errado ou fora do planejamento. Todos os ajustes que se fizerem necessários irão acontecer. Aí a pergunta é, e nós? Estamos promovendo os ajustes que temos que promover em nossa vida íntima, para depois a gente promover na nossa vida de relação? A pergunta é só essa, porque a lei está perfeita. Tudo está acontecendo do jeito que tem que acontecer. Tudo está no plano do cabimento. Não tem nada errado. E não existe injustiça acontecendo em lugar algum. Por mais que aquele evento seja um evento traumático, doloroso e que cause espanto para a gente. Mas não é por acaso e não é injusto. Então, a reflexão dessa manhã é essa. Os 12 se multiplicaram. Somos todos nós. E o que estamos fazendo para levar essa mensagem que o Cristo espera que a gente leve para os outros irmãos que ainda não tiveram a compreensão e a oportunidade que nós estamos tendo. Muita paz, muita alegria, muita esperança e que Deus esteja sempre conosco.